gente, mais uma vez aqui com o nosso programa Mulher Feliz, né? Eu estava já com saudade, uma semana aí, e vocês sabem que a gente está tratando um tema bem importante, bem pertinente para o momento que nós estamos passando, que é vencendo a ansiedade à luz da Bíblia, né? Nós temos trazido aqui já em outros programas. Se você não viu o vídeo anterior, você pode ir lá na nossa página, na Web TV As Nações, procura lá Ansiedade, parte 1, com Edilene Castro, tá? Hoje nós vamos continuar essa conversa sobre ansiedade, como é que você pode conhecer o que é, né? Nós não vamos aqui querer falar sobre a questão científica, mas procurar, à luz da Bíblia, entender, compreender e receber do Senhor as ferramentas que existem na verdade de Deus, para que qualquer um de nós possamos vencer essa luta contra a ansiedade. Sim, muitas pessoas lutam contra a ansiedade e precisam da nossa ajuda, precisam da luz de Cristo que brilha em nós. Né? Nós somos a luz, nós somos o sal da terra e precisamos exercer com amor, com equilíbrio, com empatia, né? Exercer esse amor que Deus colocou dentro de nós para ajudar essas pessoas a sair desse calabouço, dessa prisão que é a ansiedade. E eu já digo para você que é possível sim não vivermos ansiosas. Então, ao longo de alguns programas, nós ainda vamos tratar muito sobre a ansiedade. Como eu falei, não tem como a gente esgotar esse assunto em 1, 2 ou 3 programas, tá bom? E eu quero que você vá compartilhando aí o link, né? Convide as pessoas que você sabe que está sofrendo com ansiedade, que tem lutado, né? Essas lutas no seu interior. Então, você pode aí ser uma ferramenta de Deus nessa tarde para ajudar essas pessoas. Eu sei que muitas pessoas às vezes podem te procurar, me procuram. Às vezes é uma situação tão difícil e a gente não sabe nem como agir, nem o que falar. Mas a palavra de Deus, ela nos capacita a ajudar. Amém, queridos? Então, vai aí compartilhando esse link, tá certo? E vamos participar aqui conosco, tá bom? No que diz respeito à ansiedade, ok? E hoje nós vamos tratar sobre o processo de desintoxicação. Vamos aprender, né? O que a Bíblia pode nos ensinar. Já vamos colocar em prática aí princípios bíblicos para começarmos a sair dessa prisão que é a ansiedade, ok, queridos? Então, como eu falei aqui, vamos ver aqui à luz da Bíblia, tá? Como desintoxicar a nossa mente, como retirar os pensamentos nocivos da nossa mente, como arrancar de dentro de nós e manter a saúde emocional, tá? Ainda dá um tempo aí você participar compartilhando o link, tá bom? Dessa ministração, tá? E eu quero já que você pegue aí o seu caderno, tá? Pega aí uma caneta, pega a sua Bíblia, afinal de contas a nossa terapia é com a Bíblia, é a Bíblia que vai nos tratar. Né? A Bíblia vai ser o nosso psicólogo, nosso terapeuta, né? Jesus é nosso amigo e ele nos entende, ok, queridos? E eu quero já começar com você aqui, vamos ler Mateus, capítulo 6, tá? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, tá bom? Depois dessa leitura que nós vamos fazer agora, a gente vai ouvir uma canção, tá certo? E aí é um tempo que eu vou te dar para você compartilhar aí esse programa com outras pessoas, tá? Vamos fazer a leitura e depois nós vamos ouvir uma canção, ok, produção? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, vamos ler aqui.
Por isso vos digo, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então vamos ouvir uma canção agora, depois a gente volta. Justiça
voltamos e eu quero já dar um alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A Rízia, minha amiga, lá, colega de trabalho ali, que trabalhou comigo ali no Sara. Muito bem-vinda, Rízia. A irmã Valdenira, Cláudia Mascarenhas, a Jane Meire, o PH, Paulo Henrique lá da Polônia, a Sheila, minha amiga Sheila, né? Então vamos aqui junto com essas pessoas, com outras pessoas que vão chegar, tenho certeza. Vamos continuar aqui no nosso papo, né? Na nossa conversa, à luz da Bíblia, como vencer a ansiedade, tá? E esse texto que eu li, esse texto de Mateus 6, ele está dentro do Estatuto do Reino, faz parte do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. E eu gosto de falar que o Sermão do Monte fala da nossa inteligência emocional. Você quer adquirir equilíbrio emocional, como se conduzir moralmente, espiritualmente, psicologicamente? Se você quiser ler só o Sermão do Monte, que, né, se concentra aí nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver o quanto Deus vai falar com você a respeito de equilíbrio emocional, tá? E vamos passear dentro desse capítulo de Mateus 6, trabalhar esse capítulo como uma ferramenta, tá? Para desintoxicar a nossa mente de pensamentos nocivos. Sim, para que a gente arranque a ansiedade de dentro de nós temos que fazer uma faxina mental. Temos que limpar a nossa mente, né, de toda a impureza, de todo o sofisma. O que é sofisma, Edilene? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Você tem aquilo como uma verdade, só que você está aprisionada em uma mentira, tá? E nós vamos passear dentro desse capítulo 6 de Mateus e vocês vão ver o quanto o Senhor nos orienta dentro da palavra e nos dá subsídios para que a gente consiga ter uma saúde emocional equilibrada, sim, né? O Senhor nos ensina, mas quem coloca em prática somos nós. Então, somos nós trabalhando junto com o Senhor, tá? E no verso 34 diz o seguinte, ó, nós lemos no início, tá? Se você chegou agora, nós lemos no início o capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25. E o versículo 25 diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida. Essa palavra ansioso, inquieto, né? A palavra do Senhor também fala sobre inquietação. Essa palavra inquieto, né, vem do grego merimineu, que significa uma mente dividida. Uma mente dividida entre coisas úteis e coisas prejudiciais. E é isso mesmo que a pessoa que está ansiosa sente. Ela fica numa confusão mental, ela não sabe como agir, às vezes ela quer agir e não consegue, então fica, né, com essa mente dividida, tá? Então, como eu falei, esses versículos que nós lemos faz parte do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Fala das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. E para quem tem aí curiosidade de onde a gente extraiu aí esse nome do programa Mulher Feliz, nós tiramos dessa passagem das bem-aventuranças. Porque bem-aventurado significa feliz, tá? Tão feliz aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, né? Feliz os humildes, feliz o que chora, feliz os mansos, feliz. Então, por isso que eu digo que esses capítulos, né, os 5, 6 e 7 de Mateus, que faz parte aí do Sermão do Monte, são os capítulos que falam de inteligência emocional, tá? Então, o nome do programa Mulher Feliz foi extraído, né, do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte nada mais é do que o estatuto, a lei do reino de Deus, leis e princípios que regem a minha vida e a tua vida.
leis e princípios para uma vida plena e saudável, né? Então, o Senhor nos ensina, nos orienta. Como é que eu posso ter uma vida saudável, uma vida plena? Saúde mental, emocional e física, isso é vida plena, isso é vida abundante. E o Senhor deu para mim e para você, Ele dá para mim e para você, Ele quer que a gente viva essa vida abundante, essa vida plena. E como é que eu vou conseguir viver essa vida plena? Observando as leis e princípios do Senhor. Ok? Então, uma estabilidade emocional faz parte do reino de Deus. A cura da ansiedade faz parte do reino de Deus. A cura da depressão, da angústia, seja o que for, faz parte, está dentro do estatuto do reino, está dentro da vida que Deus quer dar para mim e para você. Tá? Então, a estabilidade emocional, como eu disse, faz parte do reino de Deus e nós não precisamos mendigar. O reino do Senhor, ele é vasto, ele é abundante, não precisamos estar mendigando. Senhor, me dá paz, Senhor, me dá alegria, Senhor, eu preciso disso. Não, é herança nossa, é herança daqueles que têm o Senhor como centro das suas vidas. Então, o primeiro passo para você arrancar a ansiedade dentro de você é entregar a sua vida, o controle da sua vida ao Senhor Jesus. E Ele tem uma vida abundante, Ele tem pão para nos dar todos os dias. Ele quer alimentar a minha alma e a sua alma. O Senhor, Ele é o pão da vida. E Ele é suficiente para as nossas vidas, em qualquer área. A palavra dele diz, não andeis inquietos, preocupados, ansiosos, porque a ansiedade não faz parte do decreto real que eu tenho para você. É o Senhor que fala para mim e para você nessa hora. A ansiedade não está dentro do decreto, da lei real que o Senhor diz para mim e para você. Mas está dentro do decreto real confiança. Está dentro do decreto real descansar. A palavra do Senhor diz, entrai no meu descanso. E eu falei já aqui anteriormente, em programa anterior, que o nosso descanso é o Senhor Jesus. Então, confiar é uma lei que deve ser obedecida. Sabe, a lei, ela não vem para nos trazer um peso, mas toda lei, ela vem para nos proteger. As leis de trânsito que tantos motoristas têm raiva porque tem que cumprir e só querem andar apressado, querem passar no sinal vermelho, nada mais é para proteger, para trazer harmonia no trânsito. Quando a gente quebra uma lei do trânsito, quando a gente faz algo errado, vai de encontro àquela lei, nós somos penalizados. Nós somos penalizados, deixamos de ser protegidos para ser penalizados, porque infringimos uma lei. Da mesma forma é a lei do Senhor, da mesma forma é o estatuto do reino. O Senhor trouxe leis para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena e vivermos protegidos por Ele. Mas quando nós não observamos essas leis, nós infringimos essas leis, nós sofremos penalidades. E essas penalidades vêm em forma de angústia, em forma de depressão, em forma de ansiedade, por não observarmos a verdade de Deus. Certo? Então, a lei é para ser obedecida. Para quê? Para que eu e você venhamos a experimentar os benefícios desse reino. Se não descansamos nessa lei de proteção que o Senhor tem para nós, se não descansamos, vamos nos estressar. E é o que mais tem acontecido na vida de muita gente boa, gente cristã, o estresse emocional.
E o que é o estresse? Olha só como o estresse, ele impacta a nossa vida de uma forma negativa. Com o estresse, você perde a capacidade de atenção, de resolução de problemas e ocorre um bloqueio mental. E a confusão, a mente dividida, ela é ali instalada. Porque o que é o estresse? O que acontece no momento de estresse no nosso organismo? É liberado de uma forma desordenada vários hormônios e isso traz prejuízos para a gente, porque o nosso organismo ele fica intoxicado por essa liberação de hormônios excessivamente. O hormônio do estresse é o cortisol. Ele no limiar, né, na sua medida certa, ele é perfeito, ele nos ajuda a acordar, a despertar, a agir, a tomar uma atitude, mas ele em dose elevada, ele prejudica o nosso organismo, ele contamina as nossas células, né? E aí, no momento de estresse, não é somente ele que eleva, mas a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ele baixa. E junto com ele cai a imunidade. E aí nós ficamos susceptíveis às doenças oportunistas, doenças de pele, né? A fibromialgia, várias doenças, gastrite nervosa. Por quê? Porque as células foram contaminadas com essas toxinas. E aí a gente perde a capacidade de resolução, de atenção, certo? E o que nós precisamos? Nós precisamos desintoxicar, entrar em um processo de desintoxicação. De repente você descobriu que está aí com um nível de estresse super elevado, você se identificou, mas a gente não quer só mostrar aqui o lado ruim, né? Não quer somente que você fique na identificação, mas que você seja levado através da palavra do Senhor nesse final de tarde a tomar uma atitude por você mesmo, tá? Então, desintoxicar, nesse processo de desintoxicação, nós vamos melhorar o processo mental, a concentração, novas ideias serão processadas, você vai saber fazer boas escolhas, vai deixar de pensar o que é negativo e pensar e meditar na palavra de Deus e se encher da verdade do Senhor. Isso vai limpando a sua mente, limpando o seu organismo, porque você vai baixar aí o nível do cortisol, desse hormônio do estresse e vai elevar a serotonina, a ocitocina, vários outros hormônios que contribuem para que a gente viva bem, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz. Olha só, a nossa mente trabalhando o nosso físico a partir do que nós pensamos. Então, nesse capítulo 6 que eu li, nós vamos passar para vocês, né? Vamos meditar à luz da palavra de Deus o processo, atitudes, 4 atitudes que eu e você temos que ter para entrar nesse processo de limpeza, de desintoxicação mental, ok? Então, o primeiro passo, confiar no amor de Deus. Se você quiser anotar, anota aí. Primeiro passo de desintoxicação, primeiro passo do processo de desintoxicação, de limpeza da mente. Confiar no amor de Deus. Baseado aonde? No capítulo 6 de Mateus e o versículo 25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí eu vou fazer um trocadilho aqui. Não é você mais importante do que o alimento, mais importante do que as vestes? É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesse verso.
confiar no amor de Deus. Eu e você temos que entender que somos importantes para o Senhor. Você é importante para o Senhor, mais do que o vestir, mais do que o calçar, mais do que as nossas necessidades. Entenda isso. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, eu cuido dos pássaros. Eu visto a erva do campo. Mas você é muito mais importante. Se eu cuido da erva, se eu cuido dos pássaros, por que não vou cuidar de você? Então, minha querida, meu querido, confie no amor de Deus por você. Aceite esse amor. Sabe, quando eu fico ansiosa, eu entro num caminho de incredulidade e não confio. Estou dizendo, olha Deus, eu não confio em Ti, eu não confio que Tu vai me ajudar, eu não confio que Tu vai suprir minhas necessidades. Deus, eu não confio em Ti. É como se nós estivéssemos dizendo isso para Deus. E eu disse para você no início que uma lei vem para nos proteger. E o início desse versículo diz: não andeis ansioso, não andeis inquieto, não. Deus, com esse não, está dizendo para mim e para você: olha, eu vou te proteger. Se você não entrar num caminho de ansiedade, você não pode entrar num caminho de ansiedade, porque a ansiedade vai roubar, vai paralisar a sua fé, principalmente no que diz respeito ao amor que eu tenho por você. Acredite nessa tarde, acredite no amor de Deus, no Senhor que cuida de você. No Senhor que olha para você. Ele pode não resolver no seu tempo, mas eu digo para você que o tempo dele é o perfeito. É o tempo perfeito. Confiar no amor de Deus. Você é mais importante que as necessidades da vida. Entenda isso de uma vez por todas. Ele diz, eu repito, se eu cuido dos pássaros, se eu visto os lírios, eles dependem do meu cuidado. Por que é que eu não vou cuidar de vocês? Precisamos ter fé e aprender. É um processo de aprendizagem. Aprender a depender e a confiar no cuidado do Senhor. E não na adversidade. E não confiar nas questões e necessidades do dia a dia. Sabe? E esse aprendizado é dia após dia. É justamente nas situações adversas da vida que a gente vai ter que treinar, colocar em prática a nossa confiança no amor de Deus. Não, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso, estou sentindo essa angústia, esse mal-estar, mas, Senhor, eu declaro a minha confiança em Ti. Eu confio no Teu amor por mim. Tu já provou o Teu amor por mim. Sabe, quando a gente não confia no amor de Deus, é como se a gente estivesse dizendo, Deus, a tua prova de amor, o fato de tu ter enviado o teu único filho para morrer para mim não foi suficiente. É como se a gente estivesse pedindo, Deus, mata Jesus de novo, porque eu ainda não acredito, eu ainda não confio no teu amor. Sabe, queridos, andar na ansiedade é andar num caminho de incredulidade. E eu repito, eu não estou aqui para te apontar, para te julgar e para te condenar, mas estou aqui para te trazer à luz da Bíblia a tua cura e a tua libertação desse cativeiro de ansiedade. Então, o primeiro passo para um processo de desintoxicação dos pensamentos que são nocivos e que prejudicam a nossa saúde emocional é confiar no amor de Deus todos os dias. O segundo passo está lá no versículo 26.
Eu sei que depois você vai pegar esse capítulo 6 aí de Mateus, esses versículos que falam sobre a ansiedade, que fala aí a respeito da nossa conduta psicológica, né? Principalmente em relação às inquietações, à ansiedade, e você vai meditar dia e noite. Se você está em guerra, se você está sendo consumido pela ansiedade, você vai pegar esse capítulo, esses versos que nós estamos estudando agora, e você vai se alimentar, absorver de uma tal forma que ninguém, nenhum sentimento negativo consiga arrancar de dentro de você. Amém, queridos? Então, o segundo passo está no verso 26. Diz o seguinte, ó. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. O vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que as aves? Porventura, vocês não valem mais do que as aves? E eu digo com certeza que você vale muito mais, porque Deus não enviou o seu filho para morrer por nenhuma ave, mas mandou o filho dele para morrer por mim e por você. Então, a segunda atitude que eu e você devemos ter para haver uma limpeza, uma higiene mental aí, é ativar a fé, crendo que o Pai nos sustenta. Ativar a fé, crendo que o Pai nos sustenta. O Senhor, Ele cuida, Ele provê todas as necessidades físicas e psicológicas. Não dependo só do que eu vejo, ou do que eu ajunto, do que eu guardo, do que eu deposito, do que eu tenho ali reservado para os momentos de necessidade, ou de escassez, ou de um desemprego. Não, eu dependo do Pai. Eu sei que nesse momento aí de pandemia, não tem como a gente não falar desse momento que estamos vivendo. É comum a todos nós. A maioria foi pega de surpresa. Talvez você estivesse planejando aí, né, no ano passado. Não, a partir desse ano eu vou começar a fazer uma reserva financeira para quando tiver alguns imprevistos. Ou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e fomos todos pegos de surpresa. Né? Algo inesperado aconteceu. A nossa confiança foi abalada. Muitas pessoas confiavam no que tinham, no que guardava, no que reservava. Mas aí agora nós estamos numa aula prática com Deus, aprendendo a depender dEle, do Pai Celestial que nos sustenta, que vai nos dar o que vestir, que vai nos alimentar, dar o pão. Usar pessoas para que não falte o pão de cada dia na nossa mesa. Isso não quer dizer, queridos, que eu não vá fazer nada agora, eu vou esperar porque eu dependo do Senhor e Ele vai enviar tudo. Não, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou limpar a minha mente, e quando eu limpo a minha mente, o que acontece quando a gente limpa? A gente começa a receber a orientação de Deus, faz isso, investe nisso, trabalha nisso. Né? Age dessa forma, vai vir as ideias. Né? Eu gosto sempre de tocar, né, naquela passagem bíblica da viúva, né, que o profeta chega e pergunta o que é que ela tem em casa, ela diz que não tem nada. Ela diz que não tem nada. E aí depois parece que ela pensa um pouco melhor, ela diz, eu tenho somente um pouco de azeite aqui. Aí, quando você mostra para Deus o que você tem, Deus vai mostrar para você o que Ele pode fazer com o que você tem, multiplicando, desde que eu e você confiemos nele. Então, o segundo passo é ativar a fé, crendo que o Pai nos sustenta. O Pai nos sustenta. Então, eu faço o que eu posso sem colocar a minha fé no que eu estou fazendo, no que eu estou ajuntando, mas eu
deposito a minha fé no cuidado do Senhor. E Ele vai me habilitar, e Ele vai me capacitar, e Ele vai me dar força para trabalhar em algo que eu precise trabalhar. Eu tenho certeza que muitas pessoas nesse tempo de escassez, nesse tempo de isolamento, né, Deus trouxe para você ideias de como trazer o pão para dentro de casa. Não é pela sua força, querido, foi Deus que te deu essa ideia. Foi Deus que iluminou a tua mente, porque você depositou a sua confiança nele. E o terceiro passo? Terceiro passo, no verso 27, diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, o terceiro passo, num processo de desintoxicação, de limpeza mental, é focar a nossa atenção em Deus. Focar a nossa atenção em Deus. Sermos conscientes de que Deus olha para nós, sabe? E que a inquietação, o fato de corrermos para um lado e para o outro, de estarmos inquietos, não vai mudar nada. O fato de eu e você vivermos ansiosos, inquietos, não vai trazer mudança nenhuma na nossa vida. É o que o versículo diz. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, pode mudar o curso da sua vida? Ah, irmão, se nos preocupar, mudasse a nossa vida, a gente vivia se preocupando, né? Porque a gente sabia que dali ia sair, né, a resolução do problema. Então, ficar ansioso, ficar inquieto, não muda nada. Quando é que muda, Edilene? Quando eu foco a minha atenção em Deus, tiro o meu olhar do problema, porque se eu focar o meu olhar no problema, vai produzir inquietação, vai produzir ansiedade. Você já pensou, tentou resolver, está com uma semana, um mês pensando em como resolver, não conseguiu resolver? Para. Foca o teu olhar em Deus, tira o olhar do problema e foca em Deus. Se for preciso Deus te usar para resolver essa situação, Ele vai usar, mas primeiro você precisa aquietar a sua alma, porque quando estamos inquietos, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tá bom? Então, focar a nossa atenção em Deus, desviar o nosso olhar do problema. Sabe por quê que eu tenho que tirar o meu olhar do problema? Porque ele só serve para uma coisa. Serve somente para desviar o meu olhar e o teu olhar de Deus. A inquietação, a ansiedade vai roubar, só serve para roubar a minha atenção e a tua atenção de Deus, da fidelidade dEle, da justiça dEle. Então, ao invés de nos concentrarmos em Deus, passamos a ocupar a mente com coisas concernentes à vida. O que eu vou comer? Como é que eu vou pagar? O que eu vou vestir? O que vai ser dos meus filhos? E agora eu estou grávida, o que eu vou fazer num momento desse? O Senhor cuida de você. O nosso trabalho é confiar, é descansar. E Ele vai trazer as orientações necessárias e Ele vai prover. Quantos profetas Deus alimentou? Mandou que os corvos viessem dar alimento. O povo, quando saiu do Egito, não tinha trabalho. Não tinha um guarda-roupa, não tinha um closet, não tinha um armário cheio de sapatos. E o Senhor sustentou. O Senhor deu de vestir, de calçar, alimentou. O povo sentiu sede, Ele proveu a água. Queridos,
Deus é um Deus de provisão. Confiemos no amor dEle, confiemos na fidelidade dEle, na justiça dEle. Para de olhar para o problema, se você não resolveu até agora, você não vai mais resolver. Agora não, agora é tempo de você parar e focar o seu olhar no Senhor. Depois Deus vai te trazer as ideias. Deus vai te mostrar o caminho para que aquilo que você precisa chegue até você. O verso 31 e 33, vamos ler. O verso 31 e 33 diz assim, ó. Portanto, não vos inquieteis. Gente, esse capítulo 6 está dizendo constantemente, não fique inquieta, não fique inquieta, não fique ansiosa, não, não e não. Esse não é de proteção, é Deus querendo me proteger e te proteger emocionalmente. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, como é que vamos pagar, como vamos nos vestir, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, porque eles não sabem para onde ir. As pessoas que não têm Deus, elas ficam procurando, né, no dinheiro, procurando como é que vai resolver todas essas coisas, porque não tem o Senhor. Mas você que conhece o Senhor, que já teve uma experiência com o Senhor, ou já ouviu falar, né, do Senhor, você tem a quem recorrer. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que você precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, a sua lei, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, e o reino de Deus é o quê? É paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Tudo que eu e você precisamos para ter uma emoção saudável, para manter o nosso emocional saudável, tá? Então, a ansiedade é uma emoção nociva, sufocante, que rouba a nossa energia. As pessoas que sofrem de ansiedade generalizada são pessoas que não têm ânimo, não têm força de fazer nada. Sabe, se você já está nesse estágio, talvez não conseguindo mais fazer nada, não tomar uma atitude por você mesmo, eu quero dizer para você mesmo, tenha pelo menos a atitude de crer no amor de Deus, de confiar em Deus, porque Ele é poderoso para ressuscitar mortos. Se Ele tem poder para ressuscitar mortos, Ele tem poder para te arrancar de um diagnóstico que você por acaso tenha recebido, de que você tem isso. O Senhor é poderoso para curar. De repente você recebeu o diagnóstico, né, de um médico, de um especialista, que você tem a TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu quero dizer para você, do jeito que você acatou, que você acolheu aquele diagnóstico, acolha e receba também a palavra do Senhor. Com toda a firmeza que você recebeu aquele diagnóstico, receba com firmeza a palavra do Senhor. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Então, o primeiro passo para nós limparmos a nossa mente é confiar no amor de Deus. O segundo passo é ativar a fé, crer que o Pai sustenta. O terceiro passo, focar a nossa atenção em Deus, focar a nossa atenção em Deus. E agora nós vamos para o quarto e último passo, que eu acho que é um dos mais importantes, não diminuindo os outros, mas se você colocar esse último passo em prática, eu digo para você que a partir de amanhã, em nome de Jesus, você já vai começar a sentir a sua vida diferente, porque a ansiedade vai começar a perder
força dentro de você. Amém, queridos? Então, vamos aqui. O quarto passo para a desintoxicação da nossa mente está lá no verso 34 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia, o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem preocupados, ansioso, alerta com algo, né? Com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vai trazer os seus próprios cuidados, os casos especiais. Gente, todos os dias nós temos coisas para resolver, todos os dias. E se eu antecipar o dia de amanhã, eu vou ficar paralisada no dia de hoje. Vai vir uma sobrecarga em mim, sobre mim, e eu não vou saber nem resolver o dia de hoje e nem o dia de amanhã. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, o quarto passo aqui: viva um dia de cada vez. E eu acrescento, e viva esse dia bem. E quando eu digo viver bem, não quer dizer ausência de problema, não. Eu posso viver bem mesmo com situações difíceis. Tá? E você pode dizer assim: ai, Edilene, então tu consegue fazer isso, né? Tu faz isso todo dia. Gente, eu estou em um treinamento, em um processo de aprendizagem, em um processo de transformação da minha mente, sabe? Tem dia que eu consigo, beleza, mas tem dia que os problemas vêm com mais força e a gente amanhece o dia ali tentando resolver e pensando. Então, tentei resolver, pensei, não consegui, vou descansar, né? Vou aí desintoxicar a minha mente e vou esperar a orientação do Senhor, o que é que Ele vai me orientar, o que eu devo fazer, como eu devo processar. Então, o quarto passo é: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Gente, esse último passo que eu vou falar para você, você tem que colocar em prática todos os dias. Todo final de dia, eu e você temos que higienizar a nossa mente. A gente limpa a nossa casa todos os dias, a gente lava a louça todos os dias, a gente vive num processo de limpeza física e com a nossa mente não pode ser diferente, porque durante o dia há um acúmulo muito grande, lixo emocional, são problemas, pessoas que nos falaram algo que poxa, machucou, foram notícias que a gente escutou, é uma enxurrada, sabe, de pensamentos adoecedores, nocivos, tóxicos para as nossas vidas. Então, quando chega no final do dia, né, assim como a gente faz uma higiene corporal, a gente tem que fazer uma higiene mental também. Tá? Fazer uma higiene mental também. Então, o versículo diz que cada dia tem o seu mal, a sua preocupação, as suas questões para ser resolvida, cada dia. Então, se eu antecipo o amanhã, eu não vou produzir no dia de hoje, eu vou ficar acumulada de cuidados e isso vai me adoecendo, isso vai me estressando. Isso vai produzindo os hormônios da ansiedade, que é o cortisol, né, do estresse, vai aumentando no meu organismo e eu vou adoecendo até fisicamente. Nós não fomos projetados, capacitados para viver e vencer. Nós fomos capacitados para viver e vencer um dia de cada vez. Isso não significa dizer que nós não vamos projetar, não vamos sonhar. Deus nos fez para sonhar. Eu estou dizendo que nós não vamos viver constantemente lá na frente, porque senão nós vamos perder o dia de hoje.
E a palavra do Senhor diz que o dia de amanhã não vos pertence, tá? Não nos pertence. Nós estamos vivendo isso hoje, né? As nossas vidas tomaram um rumo diferente do que nós planejamos. No ano passado, quando essa pandemia começou, você talvez estivesse cheio de projetos, de sonhos, de ampliar a sua empresa, de fazer uma viagem, de fazer uma faculdade. E tudo, sabe, fomos agarrados de surpresa. E a nossa estabilidade, né, nos foi tirada na área da saúde, das finanças, na área emocional, com respeito ao nosso futuro. Mas nós estamos aprendendo e entendendo que o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E nós devemos depender inteiramente dele para desfrutarmos de uma saúde mental. Sabe, é necessário haver uma desintoxicação diária, no final do dia. Fazermos uma avaliação, uma separação dos nossos pensamentos, do que é tóxico e do que é saudável. Sabe, aqueles pensamentos que você produziu o dia inteiro e que te deixou pesada, você até acordou bem, mas o acúmulo e você foi pensando negativamente, chegou ao final do dia e você está cansado, parece que as forças foram embora. É sinal de que precisa fazer uma higiene. Por isso que eu digo que precisa fazer todo o final do dia. Fazermos uma avaliação. Pense no que você está pensando. Pense no que você está pensando. Quais foram os pensamentos que eu alimentei durante o dia, que eu acumulei, que eu dediquei a minha atenção. Sabe, o que nós pensamos vai determinar como eu vou estar emocionalmente no final do dia. Se eu só pensei problemas, se eu só pensei negativamente, eu vou chegar no final do dia doente. Então, o que eu penso vai definir o nível de saúde ou de adoecimento da minha alma. Sabe, você pode controlar o que você pensa, lembre-se disso. Você pode controlar o que você pensa, tá? Então, chegar no final do dia, você vai meditar, não é para meditar no problema, tá? Você vai fazer uma separação. Esse pensamento aqui é nocivo, esse pensamento aqui é saudável. O que for nocivo, o que for lixo, coloca na lixeira. O que for lixo, coloca na lixeira. Mas o que for pensamento saudável, agarra, guarda no teu coração, tá? Guarda no teu coração. Então, é necessário desintoxicar a mente dos pensamentos adoecedores. E eu sei, e você também sabe, quais são os pensamentos negativos, os pensamentos que te adoecem. Você sabe e eu sei. E desintoxicar vai limpar, vai melhorar a minha capacidade de raciocinar, de atenção, de concentração, sabe? Tem gente que fica tão angustiada, tão ansiosa, tão inquieta, que pega a Bíblia para ler, mas não consegue se concentrar, não consegue absorver o que Deus está falando. Então, antes de ler a Bíblia, você pode orar, você pode colocar um hino e acalmar a sua alma, declarando a sua confiança em Deus. Senhor, eu confio em Ti. Você vai falando e você vai falando. Então, você acalmou um pouco, aí você vai para a palavra e começa a se encher dela. O que eu estou passando para você são coisas práticas que a gente tem que fazer todos os dias, até a nossa mente, ser transformada. O que vai acontecer? Vai haver um amadurecimento emocional. Quando algumas questões da vida vier contra você, você não entra mais no caminho da ansiedade, mas você entra num caminho de confiança e dependência no Senhor.
Tá, queridos? Então, essa é a palavra que eu trago para você nessa tarde. É uma proposta de você fazer um jejum de pensamentos. Olha que legal. Um jejum de pensamentos. Fazemos jejum de alimentos, fazemos jejum de redes sociais, de televisão. E por que não fazer um jejum de pensamentos? Como é que eu faço esse jejum de pensamentos, Edilene? Sabe aqueles pensamentos viciantes, nocivos, que você sabe que é ruim, mas que você fica comendo, se alimentando dele todos os dias? Faz um jejum dele. Não, eu não posso me alimentar desse pensamento. Estou em jejum, estou me consagrando a Deus. Faça um jejum dos seus pensamentos. E aqueles pensamentos nocivos, viciantes, que você não consegue deixar, anota, avalia ele e jejua. Não se alimenta dele, não coma, não absorva esse pensamento. Você está em consagração ao Senhor. Tá, queridos? Então, faça um jejum de pensamentos. Eu tenho certeza, não por minha causa, mas por causa dessa palavra, que se eu e você colocarmos em prática o que ela nos orienta, o que ela nos diz, nós seremos, sim, pessoas saudáveis, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que você guarde essa palavra no seu coração, que você examine as escrituras do Senhor, que você absorva e que você viva essa palavra. Viva a vida abundante que Deus tem para você, fazendo uma higiene mental todos os dias, todo final de dia. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo programa. Deixei tudo lá fora pra você entrar. Um altar refeito, eu fui reconstruído. E agora somos só você e eu. Eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Te entrego tudo, os meus planos. Preencha esse espaço